Olá, boa noite a todos. Com grande alegria estamos dando início a mais um momento de devoção, de oração, de meditação, de estudo na Palavra de Deus. Hoje um pouco diferente. Podem ver que eu já não comecei dando boa noite para os primeiros que estão entrando na nossa live, no Face, no YouTube, porque esse vídeo não é ao vivo. Hoje essa transmissão, esse vídeo é gravado, porque nesse momento, se tudo estiver dando certo, nesse momento nós estamos dentro do ônibus indo em direção ao Espírito Santo. Estamos eu, pastor Paulo e a Jaqueline, presidente da congregação, nos dirigindo nesse momento, exatamente nesse momento, para o Espírito Santo para participar de uma reunião, uma convenção da igreja, uma convenção nacional da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que vai acontecer nesses dias lá no Espírito Santo. Explicando um pouquinho, a convenção é uma reunião que todos os pastores da IELB, todos os presidentes de congregações são convocados para estarem nessa reunião para decidirem temas importantes da nossa igreja. Ela acontece de 4 em 4 anos, então ela elege a nova diretoria nacional, pessoas para os cargos e comissões, vota temas importantes que estão em debate dentro da igreja, toma decisões importantes. Então a convenção é uma reunião, é um encontro da liderança da igreja para votar, para decidir, para comentar aquilo que vai acontecer daqui para os próximos 4 anos dentro da nossa igreja, ou até mais tempo ainda do que isso. Então, por isso que nesse momento está sendo gravado. Não vou poder saudar cada um que está entrando nesse momento, não vamos poder dar boa noite para as pessoas que estão escrevendo, nem poder anotar os pedidos de oração e motivo de gratidão. Mas mesmo assim vamos orar. Orar por aquelas pessoas que têm algo para agradecer, orar lá no final para aqueles que têm algum pedido em especial. Mesmo gravado, tenho certeza que o Espírito Santo vai agir no coração e na mente de cada pessoa que está participando dessa live. Vai fazer o mesmo efeito do que se estivéssemos ao vivo. Então, participem conosco. Não desligue só porque é gravado, tá, gente? Tenho certeza que a mensagem da Palavra de Deus também vai trazer um conforto, um consolo, esperança e educação cristã para cada um que está ouvindo. Vamos começar esse momento orando, gente? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai Celestial, oramos a Ti, ó Pai, com a certeza de que o Senhor está conosco agora, ó Pai. Gravado ou ao vivo, sabemos que a Tua Palavra tem o mesmo efeito. Então que a Tua Palavra entre no coração e na mente de cada pessoa que vai ouvir essa live, que está participando conosco neste momento, que entre no coração e na mente e modifique aquilo que precisa ser modificado em cada pessoa, Pai. E nós oramos pedindo que o Teu Filho Jesus Cristo seja a nossa ponte até Ti sempre, ó Pai, e guiados também pelo Teu Espírito Santo. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para o dia de hoje, nós faremos a leitura bíblica do livro de Hebreus, capítulo 13, do versículo 1 a 17, onde diz o seguinte: Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Lembrem dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. Que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro, e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: Eu nunca os deixei e jamais os abandonarei. Portanto, sejam corajosos e afirmemos: O Senhor é quem me ajuda, eu não tenho medo, que mal pode me fazer? Lembre dos teus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos
espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência à regra sobre alimentos, pois os que obedecem essas regras não têm sido ajudados por elas. Os sacerdotes que servem no templo não têm o direito de comer do sacrifício que é oferecido sobre o nosso altar. O grande sacerdote leva o sangue de animais para dentro do lugar santíssimo, a fim de oferecê-lo como sacrifício pelos pecados. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso Jesus também morreu fora da cidade de Jerusalém, para o seu próprio sangue, purificar o povo e os seus pecados. Portanto, vamos para perto de Jesus, fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre. Pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por sábios que confessam a sua fé. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês. Até aqui, então, a leitura para esse texto de hoje, para a nossa reflexão. Esse texto me fez pensar nessa necessidade de mantermos os nossos olhos fixos em Jesus. Chegamos, então, pensando nisso ao final dessa carta de Hebreus, capítulo 13, como a prática do amor fraternal, com, por exemplo, recomendação sobre a honra do casamento, recomendação sobre a confiança no Senhor em vez de avareza, em vez do sentimento de possuir, de somar. Ele fala da honra, obediência aos nossos pastores e afirmar-se na graça e não se deixar levar por doutrinas estranhas e fazer o bem e sofrer com e por causa de Cristo. Ligado a este último está o convite para oferecer sempre sacrifícios de louvor a Deus, como diz o versículo 15, que diz o seguinte: por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Repito, sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Falamos muito entre nós sobre louvar a Deus, sobre confessar a nossa fé, de ser missionários e confessionais. Fazer isso não é muito difícil quando estamos, por exemplo, dentro de um culto, dentro de uma igreja, ou entre irmãos em algum estudo bíblico, num congresso de jovens, servas, leigos, na nossa própria casa. No entanto, louvar ao Senhor significa muito mais do que simplesmente, e não só simplesmente cantar louvores ao Senhor. Significa muito mais do que isso. Louvamos ao Senhor com a nossa vida. E isso nem sempre é fácil. Quando enfrentamos várias situações no mundo, sejam em nossa profissão, sejam nos negócios, na escola, na família, louvar a Deus com a nossa vida em todos os momentos é uma vontade de Deus e um desafio para nós. Louvar ao Senhor e confessar o seu nome diante das pessoas, isso é fruto da fé. Isso é consequência daqueles que procuram viver a sua fé, alimentar a sua fé. Se torna algo natural, simples, de um coração que confia neste Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como disse o texto hoje, e que espera a cidade que está por vir, como diz o apóstolo, ou seja, espera a Nova Jerusalém e o novo céu. Muitos cristãos fiéis são exemplo de pessoas que demonstram essa confiança. O próprio texto falou, olhe para aqueles exemplos de cristãos. Existe alguém que não pecou? Só Cristo.
Mas depois de Cristo também tem pessoas que souberam seguir a Cristo também e que mesmo diante do sofrimento souberam louvar a Deus. Tanto na Bíblia, como lemos em Hebreus 11, por exemplo, em muitos salmos, como na história da igreja cristã. Isso me trouxe à memória uma história que eu li um tempo atrás de Julia von Hausmann. Julia era noiva de um missionário que estava na África no século XIX. Interessante a história da Júlia, porque então ela viajou à África para casar-se com ele. Vocês sabem que a viagem naquela época durava muito tempo, que era de navio, levava dias e dias, e enquanto você estava na viagem, você não tinha como receber notícias, mandar notícias, receber alguma informação. Ela viajou sozinha para se casar e se encontrar com o seu noivo. Chegando lá, o noivo não estava no porto esperando ela, mas estava um amigo deles, um amigo do noivo, que a recebeu e a levou aonde ele estava. Triste notícia, ele estava num cemitério. Ele tinha morrido 3 dias antes da sua chegada. E quando ela chegou, a encontrou apenas o túmulo dele. Longe da sua família, com uma notícia tão terrível, se desesperou e se trancou em um quarto por 3 dias. Quando saiu, ela tinha nas suas mãos um hino que ela havia escrito e que expressava a sua total confiança em Deus. Ela mudou toda a sua vida, mudou de um país, viajou dias, chegou lá, o noivo estava morto. No meio do seu luto e da sua dor, ela escreveu um hino de louvor. Um hino que diz o seguinte: ó, guia nesta vida, Senhor meu Deus, até findar a lida os passos meus. Um hino bem conhecido dentro da igreja luterana. Eu vou até mostrar para vocês um trechinho. Ó. Vou ligar o som aqui. Ó. Um hino muito conhecido dentro da nossa igreja, um belo hino, e ele fica mais belo ainda quando a gente conhece o contexto em que ele foi escrito. Essa filha do Senhor realmente confiava no que diz, por exemplo, no Salmo 50:15. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. A partir da sua dor e na sua dor, o Senhor comprou o Senhor comprovou que grande é a sua fidelidade e que cada manhã se renova, como diz o profeta Jeremias. Nós que somos membros de uma igreja cristã, nós que somos pastores, nós que frequentamos muito ou frequentamos pouco uma igreja, nós também enfrentamos muitos e variados tipos de problemas, sofrimento, angústia. Talvez, muitas vezes, tenhamos grandes dúvidas, inquietudes na nossa alma. Muitas vezes, no entanto, não somos tão confiantes, mas reclamamos, murmuramos e pensamos que estamos sozinhos, sem a companhia e a direção de Deus. Mesmo assim, todos fomos convidados a colocar os nossos olhos e a confiança em Cristo, crer que o propósito do Senhor, que manteve todos fiéis no Antigo e no Novo Testamento, todos firmes na sua fé, que inspirou pessoas como a Júlia, como Lutero e tantos outros cristãos a escrever hinos e textos e confessar a sua fé no meio de sofrimentos e da oposição de inimigos. Que esse Senhor e Pai
Muitos confessaram: é o Deus que cuida de nós em seus braços amorosos e que verdadeiramente guia os nossos passos, mesmo que nós nem sempre vemos ou sentimos. Confiamos neste Pai que provou o seu amor por nós, sacrificando o seu Filho na cruz. Nós não temos motivos para não confiar nesse Deus, nós não temos motivos para não louvarmos esse Deus. Às vezes nós não vemos os motivos, aliás, o que está por trás daquilo que Deus fez. Como a Júlia, que escreveu esse belo hino. Imagine a dor, a angústia, e mesmo assim depois louvar a Deus, demonstrar confiança, plena submissão a esse Deus, dependência desse Deus. É isso que a letra do hino diz, gente. Todos os dias da sua vida, na alegria e na tristeza, essa sim é a verdadeira aliança feita, porque é Deus que faz. Devemos confiar nesse Pai, podemos confiar nesse Pai. Quando fazemos o que Ele quer, por exemplo, quando fazemos o bem, ajudamos o próximo, quando perdoamos e não nos fazemos de juízes sobre os outros, quando imitamos a fé de nossos pais e pastores e obedecemos com respeito e amor e vivemos na fé da vida diária. É isso que Deus quer. Será que isso é fácil? Sem dor? Sem sofrimento? Claro que não. Não foi sem dor que a Júlia escreveu o seu belo hino de confiança em Deus. Não tinha passado a dor dela, tenho certeza que não. Mas no meio da pior das suas dores, ela confessou a sua fé em Jesus, confessou que valia a pena viver todos os preceitos de Deus, confessou que valia a pena viver uma vida agradável a Deus, mesmo não sendo fácil. Especialmente quando a dor estava mais forte, é aí que nós temos que escolher sermos dependentes desse Deus, louvar esse Deus. A sua dor, o seu sofrimento nos garante vida eterna. Que nosso Salvador Jesus morreu fora, foi por isso que nosso Salvador Jesus morreu fora da cidade de Jerusalém, para com o seu próprio sangue purificar o povo de todos os seus pecados, como diz o versículo 12. Por isso Jesus também morreu fora da cidade de Jerusalém, para com o seu próprio sangue purificar o povo dos seus pecados. Jesus morreu para a nossa purificação. Jesus morreu para que você, para que eu seja purificado. Jesus deu vários conselhos aqui em cima, mas terminando falando sobre a sua purificação. Valorize, viva isso. Ele venceu tudo isso por nós e ressuscitou para que nós possamos descansar em seus braços e finalmente receber também a coroa da vida eterna. Ele é a garantia hoje, por meio de sua palavra e sacramentos, de que podemos dizer com toda a confiança, junto com o apóstolo: o Senhor é quem me ajuda, eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Que mal que alguém pode me fazer, tendo Deus do meu lado, Deus na minha frente, Deus acima, Deus abaixo, Deus atrás de mim? Que mal alguém pode me fazer? A resposta é grande, pequena na verdade, mas de grande significado. Louvemos e confessemos Cristo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e nele temos plena salvação e vida. Amém. Então essa é a nossa reflexão para esse momento dessa live. Muito obrigado por cada um que participou conosco nesse momento. E agora, para encerrarmos, como eu disse, eu quero orar. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, oramos com a certeza de que o Senhor sempre está nos ouvindo, sempre está planejando o melhor para cada um de nós. Obrigado, ó Pai, por essa obra maravilhosa que o Senhor fez em Jesus Cristo, e pedimos que todos os dias nós possamos viver debaixo dessa obra, dessa ação, e que possamos cada dia mais ser alimentados por Ti.
Ó Pai, hoje não poderemos incluir verbalmente os pedidos de oração, mas tenho certeza que quem está nos ouvindo tem os seus ou já escreveu. Que o Senhor abençoe, que o Senhor ouça esses pedidos e faça o melhor por cada pessoa, ó Pai. Abençoe também a convenção da igreja nesses dias, que nós possamos ir e voltar em segurança, mas principalmente que os teus anjos, ó Pai, estejam nos guiando lá no Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo esteja nos guiando e que os teus anjos nos protegendo. Pedimos, ó Pai, e oramos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então é isso, meus queridos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Compartilhem, comentem, mandem essa live para alguém. E nos vemos logo mais. Um abraço. Deus abençoe cada um.